Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Estaremos hoje continuando o estudo sobre o fruto do Espírito e hoje nós passaremos a refletir sobre o segundo fruto do Espírito, que é a alegria. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo, o apóstolo, ele nos diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Jerry Bridges, um autor que estamos usando muito na preparação das mensagens para esse estudo, no livro A Vida Frutífera, ousadamente ele declara: somente os cristãos têm razão para serem alegres, mas também é fato que todo cristão deve ser alegre. Em outras palavras, o que Bridges pretende dizer é que a verdadeira alegria é tanto um privilégio quanto um dever de todo crente. Vamos analisar um pouco mais essa tão ousada declaração de Bridges à luz das Sagradas Escrituras. Primeiro, ele afirma que somente os cristãos têm razão para serem alegres. Ele assevera que a verdadeira alegria é um privilégio de todo crente. Jesus, muito mais ousadamente que Bridges, ele nos diz lá em João capítulo 10, versículo 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia NVT diz que vida em abundância seria uma vida plena, uma vida que satisfaz. E Jesus ele promete essa vida cheia de alegria, essa vida plena aos seus discípulos. Em João capítulo 17, um texto magnífico onde encontramos o nosso Senhor Jesus orando por seus discípulos. No versículo 13, o mestre pede a Deus para que seus discípulos possam ter a plenitude da alegria dele. Nós percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, o mestre com essa mesma atitude quando ele se encontra com a mulher samaritana. Esse encontro está registrado lá em João capítulo 4. E Jesus ele fala à mulher no versículo 10: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede, você é quem pediria e eu lhe daria água viva. E no versículo 14, Jesus fala para a mulher que quem beber dessa água que ele oferece nunca mais terá sede, pois essa água se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, essa oferta de Jesus para a mulher samaritana, ela é muito significativa. Ela é significativa pois essa mulher estava buscando prazer. Essa mulher estava buscando a alegria da vida nas relações com outros homens. Ela já tinha casado 4 vezes e o homem que estava com ela no momento era o seu amante. Há um grupo chamado Vencedores por Cristo que numa canção chamada Tantos Amantes narra o encontro de Jesus com essa mulher. E numa parte da canção temos como que uma declaração dela a dizer: tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer, quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Essa mulher, meus irmãos, minhas irmãs, essa mulher buscava alegria. E Blaise Pascal, ele escreveu que todas as pessoas, sem exceção, buscam a felicidade. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos desejam, todos querem ser felizes. Porém, a verdadeira alegria, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, é uma alegria que emana de Cristo. É uma alegria que só pode experimentar aquele
que se encontra verdadeiramente com o Senhor Jesus. Eu não pretendo dizer que as coisas desse mundo não podem nos alegrar. De fato, nós nos alegramos com um churrasco com os amigos, nos alegramos com um dia com a família, nos alegramos com o nosso time de futebol, nos alegramos com promoções no trabalho, com boas notícias, com a saúde. Porém, essa alegria, por mais prazerosa e intensa que seja, ela é uma alegria efêmera, ela é uma alegria passageira. Sem Cristo, é isso que a Bíblia nos diz, sem Cristo essa alegria não tem significado algum. E Jesus, ele nos oferece a verdadeira alegria. Jesus, ele oferece a alegria que permite que todas as outras possam ter um significado maior, possam ter um significado à luz da eternidade. C.S. Lewis, no livro O Peso da Glória, ele diz que nós somos criaturas medíocres. Somos criaturas medíocres brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Ele diz que nós somos como uma criança ignorante que pretende fazer castelos na lama em meio à insalubridade, porque ela não imagina o que significa o convite de passar um feriado na praia. O que ele quer dizer com tudo isso é que nós nos contentamos com muito pouco quando nos é oferecida a alegria plena, a alegria que o Senhor Jesus tem a nos dar. E é sob a perspectiva dessa alegria que Jesus Cristo tem a nos dar, que Bridges ele faz essa declaração ousada de que somente o cristão tem razão para ser alegre. É sem dúvida a luz da eternidade em que tudo na vida, as coisas boas e as coisas ruins, elas devem ser analisadas. Do que importa, por exemplo, para uma pessoa uma vida cheia de prazeres, se no final essa pessoa estiver condenada a passar a eternidade longe de Deus? O fato, meus irmãos, é que a humanidade estava condenada a isso. Estava condenada a isso por causa do pecado. Estava condenada a uma vida no inferno. Jesus, ele veio para resolver isso. Ele veio para dar oportunidade para que o homem possa se reaproximar de Deus, possa se reconectar com Deus, possa ter a graça de uma vida eterna ao lado de Deus. Jesus, segundo Isaías, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o justo que sofreu pelos injustos. Isaías, o profeta Isaías, ao saber dessa notícia de Jesus ter vindo à terra para podermos com isso nos reconectar com Deus, quando ele soube dessa boa notícia, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia de que por meio de Cristo a nossa dívida, o nosso pecado foi pago, a boa notícia de que por meio de Cristo podemos nos reaproximar de Deus, a boa notícia de que por meio de Cristo podemos ter a vida plena, abundante, eterna. Ao saber dessa boa nova, dessa boa notícia, Isaías declara no capítulo 40, versículo 1 do seu livro, ele diz: consolem, consolem meu povo, falem ao coração de Jerusalém, digam em alta voz essa boa nova, essa boa notícia. Digam que a sua iniquidade está perdoada por causa de Jesus Cristo. Isaías muito se alegra com isso. Outro que certamente se alegrou com essa mensagem da Boa Nova foi o apóstolo João. E nós podemos ler lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. O apóstolo aqui escreve como ele parece que está espantado, ele parece que está surpreso com a graça de Deus em Cristo Jesus. Nós lemos:
em 1 João 3, versículo 1, nós lemos o apóstolo dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a razão para o cristão poder dizer que verdadeiramente ele experimenta alegria. Essa é a razão do cristão poder dizer que ele pode ter a alegria verdadeira. E a alegria do cristão é saber que seu nome está vinculado, está escrito nos céus. Recapitulando, meus irmãos, a ousada declaração de Bridges. Em primeiro lugar, ele afirma que somente os cristãos têm razão para ser alegres. E ele complementa dizendo que todo o cristão ele deve ser alegre. Todo cristão deve ser alegre. Essa é a intenção de Deus para cada um dos seus filhos. Ele deseja que todos nós possamos demonstrar o fruto da alegria. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo ele pede para que os crentes possam alegrar-se sempre. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, mais uma vez o apóstolo fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Os reformadores da igreja entenderam bem a questão da alegria cristã, que era tanto um privilégio quanto um dever do cristão. E no catecismo, o catecismo maior de Westminster, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta, de acordo com esse catecismo, é de que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós temos uma fonte de alegria que emana de Cristo. Temos uma responsabilidade também de sermos alegres. Porém, se nós formos honestos, muitos de nós têm que admitir que frequentemente a vida pode ser qualquer coisa, exceto alegre. E como podemos então, meus irmãos e minhas irmãs, como podemos então defender o que a Bíblia nos diz sobre a alegria cristã? O que nós podemos afirmar é que, em primeiro lugar, a Bíblia não mente. Ela é a palavra de Deus e Deus é fiel. Porém, existem alguns obstáculos. Existem alguns obstáculos que frequentemente faz com que a alegria seja bloqueada em nossas vidas. E eu gostaria de refletir agora um pouco sobre dois desses obstáculos. E sem dúvida, meus irmãos, sem dúvida o primeiro obstáculo para a alegria é o pecado em nossa vida. A alegria cristã, meus irmãos, é essencialmente o gozo da comunhão com Deus. Lá no Salmo 44, versículo 4, o salmista declara que Deus é a fonte de toda alegria. Obviamente, o pecado, ele quebra essa comunhão e o prazer da presença divina. Quando Davi confessou seu pecado de adultério com Batseba, ele clamou ao Senhor dizendo: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E lá no Salmo 32 nós lemos Davi dizer: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós não estamos experimentando a alegria, nós devemos fazer uma análise, nós devemos examinar
nosso coração, examinar a nossa vida. Será que estamos fazendo ou fizemos algo que desagrada a Deus? Será que estamos vivendo uma vida de pecado? O fruto do Espírito, meus irmãos, o fruto da alegria, não pode existir enquanto mantivermos uma vida de pecados não confessados, de pecados não arrependidos. E esse é o primeiro obstáculo para a alegria cristã. Uma vida de pecados, pecados não confessados, pecados não arrependidos. Um outro obstáculo para a alegria, o segundo obstáculo para a alegria, é a confiança mal empregada. As Escrituras, a palavra de Deus, ela nos ensina para confiarmos no Senhor. Ela fala para nós depositarmos a nossa alegria em Cristo Jesus. Porém, devemos reconhecer que não poucas vezes nós preferimos confiar na carne, nós preferimos confiar em nós mesmos. Muitos cristãos correm o risco de colocar sua alegria no seu trabalho, correm o risco de depositar a sua alegria no seu ministério na igreja. E por mais sucesso que tenha no seu trabalho, por mais sucesso que tenha no seu ministério cristão, isso não é fundamento para a sua alegria. Nós lemos lá em Lucas capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 20. Nesse texto nós lemos o relato dos 72 discípulos enviados por Jesus para pregar as boas novas. Ao retornarem dessa missão, eles disseram com alegria para Jesus: Senhor, até os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus, por sua vez, responde a eles: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome estará rolado nos céus, está escrito nos céus. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, não estava desencorajando a alegria no ministério cristão, mas ele estava prevenindo contra o fundamento da alegria de alguém estar no êxito de um trabalho, estar no êxito de um ministério. O sucesso de um ministério, o sucesso de um trabalho é temporário. Nós sabemos que o estado das coisas nessa vida está sempre mudando, está sempre sofrendo alterações, mas nossos nomes estão escritos no céu para toda a eternidade. É isso que deve nos alegrar. A garantia da nossa alegria deve estar em Cristo, porque Cristo nunca muda. Meus irmãos, até aqui nós falamos que a verdadeira alegria, ela emana de Cristo. Falamos que nós, como cristãos, devemos demonstrar esse fruto do Espírito nas nossas vidas. Falamos também um pouco sobre dois obstáculos que nos impedem de sermos alegres, que são pecados não confessados e a confiança mal empregada, ou melhor dizendo, a confiança não depositada, não colocada em Cristo. Agora, para finalizar essa reflexão, eu gostaria de falar sobre duas atitudes que nos levam a ter uma vida que demonstra a alegria cristã. Podemos dizer que são degraus que nos permite gozar da alegria cristã. Então, o primeiro degrau para uma vida alegre é quando o Espírito Santo usa a sua palavra para criar alegria em nossos corações. Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que as Escrituras nos ensinam, as Escrituras nos dá paciência, nos dá ânimo para podermos manter a esperança. Através da sua palavra, através da Escritura Sagrada, Deus ele concede paciência. Através da sua palavra, Deus ele concede ânimo e consolo.
E isso, meus irmãos e minhas irmãs, isso não deve ser surpresa para nós. O Espírito Santo, ele sussurra, ele fala em nossos ouvidos a palavra de Deus em todos os momentos. Quando o crente passa por alguma disciplina, por exemplo, o Espírito diz, conforme está escrito em Hebreus 12, versículo 6, o Senhor corrige aquele a quem ama. Quando o crente passa por um período de grande provação e não entende a vontade do Senhor, o Espírito, ele nos lembra as palavras de Deus lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meus irmãos, essas são palavras que o Espírito Santo usará para promover alegria em nosso coração. Porém, para que ele use essas palavras no momento oportuno, elas já devem estar guardadas no nosso coração. E esse é o primeiro degrau para uma vida alegre. É de nossa inteira responsabilidade enchermos nosso coração da palavra de Deus. Como é que isso acontece, meu irmão? Como é que isso acontece, minha irmã? Como isso é possível? Como eu posso encher meu coração da palavra de Deus? Isso acontece quando nós a lemos regularmente e meditamos regularmente nas palavras do Senhor, nas Escrituras. O segundo degrau para uma vida alegre é quando nós decidimos confiar no Senhor em todo momento. Lá em 1 Pedro 1, versículo 6, Pedro ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro parece paradoxal o que aqui ele nos pede. Ele nos pede para que, mesmo nos momentos de provações e tristezas, que possamos exprimir júbilo por isso. Isso é um ato de fé, isso é um ato de confiança que deve possuir o cristão que anda com Deus. Ele sabe e o Espírito fala ao coração dele que de acordo com o que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, que ele, quando passar por esses momentos difíceis, o Espírito lembra para que ele não se atente nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas. O cristão, ele tem a visão no futuro. O cristão, ele não fica preocupado com as coisas momentâneas. Ele não fica ansioso com as coisas passageiras. Assim ele age, meus irmãos, porque ele confia em Deus. Assim ele age porque ele tem uma visão no futuro e ele alegra-se porque o seu nome está escrito no céu. Ele se alegra porque ele não deposita a sua confiança em circunstâncias da vida, mas ele deposita a sua confiança no Senhor. Ele se alegra em Deus. E por que ele age assim? Porque o cristão age assim? Ele age dessa forma porque ele sabe que o Deus Todo-Poderoso, o soberano Criador do céu e da terra, o Deus que concede a plena alegria, ele cuida dos seus filhos, ele cuida do cristão em todo o momento. E esse Deus, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, isso enche o coração do crente de alegria e de consolo. Essa confiança no Senhor, não uma confiança cega, mas uma confiança nas promessas de Deus. Esse é o segundo degrau para que o crente possa desfrutar a alegria do Senhor em todos os momentos.
Meus irmãos, estamos finalizando aqui mais essa reflexão baseada na segunda virtude do fruto do Espírito Santo em nossas vidas, que é a alegria. Na próxima semana prosseguiremos com esse estudo, estaremos estudando a virtude, o fruto da paz. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos vocês. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, momento onde nós podemos estudar a Tua Palavra, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu possas nos encher da plenitude e da alegria, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor Deus, que o pecado, Senhor, que a confiança não depositada em Ti são obstáculos que nos impedem de vivermos uma vida feliz. Por isso, te pedimos com a ajuda do Teu Espírito Santo para que Ele nos convença sempre do pecado, que Ele sempre nos estimule e nos oriente a confiarmos em Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.